Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento: Frangolar, sabor, saúde e qualidade. Frangolar, combina com tudo. Bom dia, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. O Jornal Tarobá, primeira edição, está no ar. Muito obrigado pela companhia, seja bem-vindo e vamos aos destaques de hoje. Já está valendo. Novo binário da Rua Alexandre de Gusmão entra em funcionamento e motoristas precisam redobrar a atenção. Então nós temos aí um período com a transitária de uma semana e um período aí de transição aí de 30 dias para que os motoristas então possam entender essa nova mobilidade urbana de Cascavel. Morte de apenados. DEPEN pretende reforçar protocolos de segurança em Cascavel. Alerta na saúde. Morte de bebê em Francisco Beltrão pode ter sido causada pelo metapneumovírus. Lojas lotadas. Na compra de materiais escolares, pais buscam pelo melhor preço. Dá para escolher um material de qualidade com preço bem acessível, né? E a gente vai adaptando dentro do que o pai exige. Foi dada a largada. Começa a colheita de soja e as expectativas dos produtores são boas. Na previsão do tempo, sol predomina e altas temperaturas permanecem em todo o estado. O Jornal Tarobá está começando. (11h49) e a gente começa falando sobre violência. Mais um homicídio em plena luz do dia. No final da manhã de hoje, uma pessoa morreu e outra ficou ferida após ser baleada em Cascavel. Ellen Santos ainda continua acompanhando toda essa movimentação aí com as forças de segurança, hein, Ellen? Detalha pra gente, Ellen, bom dia. Olá, Iva Luiz, um ótimo dia para você e a todos. Exatamente, semana bem violenta aqui em Cascavel e hoje foi registrado o 4º homicídio aqui no bairro Cataratas. Nós estamos na Rua Véu de Noiva, onde aconteceu essa situação. Segundo as informações que recebemos aqui no local, esses dois rapazes estavam em um restaurante aqui na Rua Véu de Noiva, quando os suspeitos chegaram de moto e dispararam diversas vezes contra eles. Um dos jovens conseguiu correr até a rua, onde caiu bastante ferido. Já o outro foi atingido aí por um disparo de raspão. As equipes do SEAT foram acionadas, prestaram todo o atendimento aqui ao rapaz, mas apenas constataram a morte. E o outro foi encaminhado por próprios populares à unidade de pronto atendimento Veneza, aqui em Cascavel também, Iva Luiz. Mas já foram 4 homicídios registrados aí em menos de uma semana aqui em Cascavel. Nós conversamos com o tenente do Corpo de Bombeiros, Lucas Delay, e ele falou os detalhes aí de como foi o atendimento a essa vítima de 34 anos. A gente foi acionado aqui para um ferimento por arma de fogo, né? A princípio 2 vítimas. Chegando no local, porque a primeira vítima já havia sido encaminhada por populares, né? Então a gente não teve contato com a primeira vítima. Segundo informações dos populares, ela foi para o UPA Veneza. Não vou saber dizer, né, quais lesões ou em qual situação ela foi. E a segunda vítima já estava em óbito, né? Então a gente só confirmou o óbito da segunda vítima. Então o pessoal da Polícia Militar está fazendo a identificação deles com o pessoal e levantando aí a identificação deles. Sem maiores informações, né? O que eu posso dizer é que é um masculino, né, adulto, na faixa aí dos seus 30 e poucos anos, né? E o que dá pra gente perceber ali são pelo menos 3 ferimentos, né? A gente não mexeu muito por conta de já estar em óbito, então vamos aguardar a científica, né, para fazer os procedimentos, mas pelo menos 2 ferimentos na cabeça e um no tórax, né, nas costas. Mais um crime em plena luz do dia aqui na Grande Cascavel. As equipes da Polícia Militar também ainda continuam aqui no local, fizeram o isolamento da área até a chegada da Polícia Científica. Inclusive fizeram buscas aqui pela região por suspeitos, Iva Luiz, mas até o momento eles seguem foragidos. As equipes estão saindo nesse momento ainda para continuar aí as diligências pela região aqui da cidade, em buscas de informações. A Polícia Civil também esteve no local a partir da Delegacia de Homicídios, já ouviu testemunhas e agora segue nas investigações. Como eu disse, os suspeitos não foram localizados e as informações podem ser repassadas de forma anônima nos telefones 181 e 197 da Polícia Civil. Mais ano começando violento e vai estar assustando aí, porque basicamente todos os homicídios foram registrados aí perto do meio-dia aqui na cidade. Violento e preocupante, né? Muito obrigado, Ellen, pelas informações. Em 9 dias, 4 homicídios registrados em Cascavel.
E a gente volta a falar sobre a morte de 2 apenados nessa semana aqui em Cascavel. Após esses crimes que a gente já mostrou, a Polícia Penal afirmou que vai agora reforçar os protocolos de segurança. Os homicídios aconteceram em plena luz do dia. O primeiro caso foi registrado na última segunda-feira em frente à Prefeitura de Cascavel. Tiago Alexandro prestava serviço de jardinagem no canteiro do Paço Municipal quando foi surpreendido por diversos tiros e morreu ainda no local. Já o segundo crime aconteceu na terça-feira. O homem estava em horário de trabalho quando deixou o local e foi encontrado morto minutos depois, no bairro Cascavel Velho. Segundo a Polícia Penal, os crimes não têm relação, apesar de os dois serem apenados. Os dois casos são de situações diferentes. No primeiro caso, na segunda-feira, aquela pessoa privada de liberdade, ele ficava em casa. Ele é uma pessoa que estava no semiaberto, porém, cumprindo uma medida cautelar diversa da prisão, o uso da tornozeleira eletrônica. Então ele trabalha durante o dia, né? E quando sai do serviço, ele tem que se dirigir para sua casa. No segundo caso, a pessoa está cumprindo pena num presídio de regime fechado, porém ela trabalha numa empresa na cidade de Cascavel. Então, ali no meio do dia, nós recebemos a informação de que essa pessoa ela evadiu do canteiro de trabalho. O que significa isso? Ela saiu sem autorização, né? Saiu sem autorização do seu supervisor ali, e nós tratamos isso como uma evasão, que popularmente as pessoas entendem como fuga. Ainda conforme a Polícia Penal, a segurança e o monitoramento dos apenados que prestam serviços externos é feito pelo DEPEN e pela própria empresa onde eles estão alocados. A pessoa presa que trabalha num canteiro externo, ela tem uma supervisão, e a supervisão é da própria empresa, que está em contato o tempo todo com a Polícia Penal. A Polícia Penal passa ali por vezes durante o dia, nesses canteiros de trabalho, né, para verificar se está tudo certo. Nós estamos falando de pessoas que estão há muito tempo já trabalhando fora das unidades prisionais, que já estão, de alguma forma, sendo inseridas na sociedade. Nós não estamos falando daquele preso perigoso que precisa ficar ali 24 horas trancados. Segundo a Polícia Penal, atualmente 250 pessoas privadas de liberdade estão prestando algum serviço externo com autorização na região de Cascavel. O benefício é concedido a pessoas privadas de liberdade que demonstram estarem aptas, se enquadrando em uma série de critérios estabelecidos pelo DEPEN e faz parte do processo de ressocialização. Desde o primeiro dia até o último dia do cumprimento de sua pena, ela é avaliada. Ela é avaliada e estimulada para que ela possa seguir com o processo de ressocialização. Então a pessoa é presa, vamos usar como exemplo a cidade de Cascavel, ela chega ali na cadeia pública de Cascavel, é feita uma triagem, né? Ali é feita a separação por crime, então o crime X vai para a penitenciária estadual de Cascavel, ali na penitenciária estadual Thiago Borges de Carvalho. Ali dentro dessa unidade prisional passa-se então a ferir o comportamento dessa pessoa, para saber se ela, por exemplo, consegue trabalhar com outras pessoas, para saber se tem ou não relacionamento interpessoal. Precisamos saber se essa pessoa estudou, se não estudou, se é analfabeta. E ali é dado então as oportunidades para que essa pessoa possa seguir com o seu crescimento. Feito esse processo, para que ela saia da unidade para trabalhar, é feita uma avaliação por uma comissão técnica de classificação, uma comissão onde nós temos advogados, psicólogo, psiquiatra, enfermeiros, o diretor da unidade e uma série de outras pessoas, de outros cargos ali, para definir se essa pessoa pode ou não estar integrando um trabalho externo. Somente aí essa pessoa passa a, então, de certa forma, devagar, ser reinserida na sociedade. Após os casos de homicídio envolvendo apenados, o DEPEN pretende reforçar os protocolos de segurança. O protocolo precisa ser intensificado. E sim, nós vamos melhorar, nós vamos aumentar este processo que está inserido dentro de um protocolo de segurança. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos aumentar a fiscalização ou aumentar o policiamento ostensivo ou o policiamento externo nos canteiros de trabalho é algo que a gente prefere deixar só com a Polícia Penal, até porque para não saia de dentro da nossa alçada os procedimentos de segurança.
Pois é, e ainda sobre o assunto segurança, agora a gente fala sobre insegurança na região central de Cascavel. Agora, a Prefeitura criou um grupo estratégico para combater a criminalidade na região central. A falta de segurança, especialmente na região central de Cascavel, se tornou um problema crônico para o poder público. Empresários e moradores com medo até mesmo de sair às ruas, justamente por conta da criminalidade, especialmente na Rua Paraná e Avenida Brasil. Tráfico e uso de drogas em plena luz do dia. Um trecho que antes foi muito movimentado por conta de bares e restaurantes, mas tudo isso ficou para trás e hoje é conhecido como a Cracolândia de Cascavel. Sem segurança alguma, a comunidade se uniu em busca de ajuda e o pedido é por socorro. Então sempre traz um problema, você sai aí na rua, eles abordam, pedem dinheiro, às vezes até ameaçam, né? Então realmente aumentou muito de um tempo para cá. Cada dia é mais complicado, né? Mas infelizmente é esses tempos agora, né? Se a polícia não agir mais ou internar esse pessoal, eu acho que cada dia que passa nós vamos ter mais problemas. Aqui é bem complicado pelo motivo de ser central, vem todos os bairros aqui consumir aqui, então os traficantes que estão vendendo ali na praça ali, todos os bairros chegam para comprar com eles, então fica muito difícil a polícia coibir essa situação. Tem muitas abordagens, a gente que está presente aqui vê muitas abordagens, só que o pessoal é muito maior do que essas abordagens, é muito mais gente consumindo, muito mais pessoas que moram na rua do que a polícia. Então acaba que essas pessoas elas se dispersam, voltam e a gente não consegue coibir. E daí fica ruim para os comerciantes, que para os comerciantes, esse pessoal que está vindo usar droga aí, que são os usuários, eles acabam invadindo os locais, eles acabam pedindo coisas todos os dias, eles acabam incomodando os clientes, então acaba ficando uma situação bem insegura para quem está trabalhando aqui, para quem está convivendo, até mesmo para quem mora aqui, que tem medo até de sair de casa para ir no mercado, porque vai passar pelas ruas aqui e passa por um monte de gente ali, usuária, né, que estão brigando, até teve acontecimentos aqui essa semana aí, né, de facada, então é muito perigoso para o pessoal que mora na região aqui. Esse aumento no número de usuários de drogas e moradores em situação de rua se estende para outras regiões. Na noite de quarta-feira, um homem que, segundo moradores, usava drogas, estava nu e praticando atos obscenos na Avenida Carlos Gomes, região do bairro Ciro Nardi. A situação assustou e os moradores acionaram a polícia militar. O rapaz, que estava em surto, foi levado à unidade de pronto atendimento. E diante de tantos problemas e demandas da comunidade, o poder público reconheceu esse problema grave. E por conta disso, criou um comitê com todas as secretarias para buscar alternativas permanentes e imediatas em relação à segurança pública. Um trabalho que já está em andamento e será discutido todas as semanas com cada responsável. É um comitê especial criado pelo prefeito Renato Silva, né, todos os secretários afetos, né, das suas respectivas pastas aí, afetos a esse assunto. Então, cada um teve uma ideia muito forte, né, e foi colocado, explanado o que cada um está fazendo. Se é eficaz ou ineficaz, né, depende de várias outras componentes, né. Então, nós estamos primeiro ajeitando a nossa casa, né, fazendo um devido delineamento, para daí a gente chamar as outras forças de segurança e as outras instituições, logicamente, né, como a sociedade civil também, né, organizada, para que venha compor com a gente. Mas nós vamos já com uma linha já realmente já traçada. E para combater a criminalidade aqui na região, a Secretaria de Segurança Pública de Cascavel conta com a ajuda da própria comunidade, seja com abaixo-assinado, denúncias e até mesmo gravações. A ideia é sensibilizar o Poder Judiciário. Vamos realizar ações muito fortes, né, muito contundentes. Já a primeira reunião foi marcada pelo prefeito ontem, né, a próxima já é no início da semana, segunda-feira, às 8 da manhã, já tem a outra reunião com este mesmo comitê. E nos próximos dias nós já estamos chamando as outras forças de segurança, inclusive para tentar sensibilizar o Ministério Público e o Poder Judiciário, são os principais. Um outro ponto importante foi debatido pelo comitê, a doação de esmolas. Isso tem prejudicado todo o trabalho que é feito pela Secretaria de Assistência Social, que oferece todo o suporte às pessoas que estão em situação de rua. A orientação é que a população não contribua com doações, já que isso cabe ao poder público. O poder público municipal já dá conta de tudo isso aí. Entende? Então ele já tem muito auxílio, inclusive seja auxílio, bolsa família, bolsa alguma coisa ali, todos eles, na totalidade. Então não são somente
pessoas que estão vulneráveis. Não, eles sabem o que estão fazendo, né? Eles têm muito poder aquisitivo, eles estão ganhando de esmolas, eles ganham muito mais do que um trabalhador que está andando por aí, então é complicado. E também, fora isso, pessoas que vêm de outros municípios, outros estados, eles se comunicam e falam assim, ó, vai lá para Cascavel, é fácil lá. E agora esse novo projeto também, ele solicita às comunidades que são afetadas por esse tipo de marginal aí para que se reúnam, né, e façam um abaixo-assinado para que consigam materializar o problema, a sua preocupação quando houver uma ação junto ao Ministério Público. E agora um alerta, os contribuintes devem ficar atentos às ameaças de golpes que surgem no período de pagamento do IPVA. Então, falsos boletos, promessas de descontos e até páginas que se passam por sites oficiais são armadilhas muito comuns nessa época do ano. Então, por isso, a Secretaria de Estado da Fazenda, junto com a Secretaria Estadual, vem alertando aí para que os proprietários de veículos redobrem os cuidados para não caírem em golpes. A Receita Estadual do Paraná não envia link, SMS ou mensagem de WhatsApp para fins de pagamento do IPVA. Nossa sugestão é que o contribuinte procure os meios oficiais, o nosso site, o site é fazenda.pr.gov.br, ali com o número do Renavan o contribuinte consegue emitir guias, verificar o status tributário vinculado ao IPVA, e também o contribuinte pode baixar nosso aplicativo, o app Receita Estadual Serviços Rápidos, e ali nesse app é possível também emitir guias e fazer as mesmas consultas. Sugerimos que o pagamento seja realizado direto em portais oficiais da Cefa ou o aplicativo Serviço Estadual, Receita Estadual Serviços Rápidos. A informação de site oficial consta ali no navegador mesmo, o final, a URL pr.gov.br, essa é a URL oficial do Estado do Paraná. No nosso portal, por exemplo, é fazenda.pr.gov.br, então essa extensão já traz uma maior segurança ao contribuinte. E também no momento de efetuar o pagamento, ou boleto, ou Pix, observar também o destinatário que está na guia. No caso, o pagamento oficial via Secretaria de Fazenda constará Secretaria do Estado de Fazenda do Paraná. Gente, ontem nós falamos sobre um vírus que está causando preocupação na China e os casos já chegaram ao Brasil, né? Em Francisco Beltrão, no sudoeste aqui do Paraná, a morte de um bebê de 1 aninho está sendo investigada. A suspeita é de que essa criança tenha contraído o metapneumovírus. Tátila Pereira, contextualiza isso pra gente. Tátila, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Tarobá, primeira edição. Exatamente, né? Estamos acompanhando as notícias que vêm lá da China sobre esse surto do metapneumovírus humano e existe essa possibilidade desse primeiro caso em 2025 ser registrado aqui no Brasil, na região sudoeste aqui do Paraná. Toda essa situação aconteceu ainda em dezembro. Essa criança, uma menina de 1 ano e 8 meses, começou com os sintomas gripais ali por volta do dia 7 de dezembro, a família levou então essa criança ali para um atendimento de saúde na cidade deles, na cidade de Renascença. A menina voltou para casa com algumas medicações, só que os sintomas não passaram. Ela seguiu com febre e aí na sequência ela foi para outro médico e esse médico então constatou que ela estaria com um quadro de bronquiolite já bastante grave. Essa menina foi levada então para o Hospital Regional de Francisco Beltrão no dia 10 de dezembro, mas no dia 13 de dezembro ela não resistiu aí aos efeitos da doença e acabou falecendo. Esse caso veio à tona depois que um exame particular teve o resultado divulgado. Esse exame particular é que trouxe essa comprovação de que seria sim o metapneumovírus humano. Agora, a Secretaria Estadual de Saúde vai fazer a análise no laboratório central para comprovar se realmente se trata desse vírus e de que forma, então, que o Estado deve atuar em relação a isso. Nós temos uma nota aí que vamos mostrar na tela, então, desse posicionamento do Estado do Paraná, que a Secretaria de Estado da Saúde está apurando as causas da morte dessa criança. A análise, então, no LACEN será feita para confirmar ou descartar a presença desse vírus e, por enquanto, nesse momento, é temerário, de acordo com a CESAL, afirmar que a causa da morte é pelo vírus. A nota ainda traz que esse vírus foi identificado pela primeira vez no Brasil ainda em 2004, então não se trata de um vírus novo exatamente aqui no país, e que a vacinação é uma forma eficaz de prevenção contra vírus e as complicações, como, por exemplo, a Covid-19,
e também a influência que estão disponíveis no SUS. Volto com você, Ivan. Os sintomas são parecidos com uma gripe forte, né? Então é difícil detectar. Então todo cuidado precisa ser redobrado e ainda é pouco, né? Obrigado, Tátila. E o assunto agora é trânsito. O novo binário da Rua Alexandre de Gusmão, no Maria Luísa, em Cascavel, enfim, entrou em funcionamento. E hoje, claro, né, os motoristas também precisam redobrar a atenção. Que saíram de casa logo cedo se depararam com mudança no sentido na Rua Alexandre de Gusmão. Quem vinha da Rua da Lapa e virava à direita na via, sentido ao bairro, agora precisa buscar uma nova rota. Isso porque, a partir de hoje, a via se tornou um binário sentido único, bairro-centro. Mas alguns foram pegos de surpresa e entraram na contramão. Cenas que podem se repetir nesse período de adaptação. Mas essa é uma mudança importante que vai garantir melhorias na mobilidade urbana, especialmente para a região sul de Cascavel. No local, os novos semáforos já entraram em funcionamento e toda a sinalização foi concluída com antecedência, incluindo a ciclofaixa. E para não confundir os motoristas, o semáforo no cruzamento com a Cuiabá no sentido ao bairro já foi retirado. Trabalhamos mais de 1 ano e meio, né, para que exatamente esse momento acontecesse, né? Nós estamos entregando hoje, não é uma inauguração, é somente uma liberação aqui da Alexandre de Gusmão, né, esse grande binário com a Carlos Gomes, melhorando então a trafegabilidade da região central com a região sul com a região central. Dividimos o fluxo de veículos, né, com a Carlos Gomes e com a Alexandre de Gusmão. Nós temos então o benefício hoje de 50% no ganho de mobilidade urbana, porque nós criamos então a terceira faixa na Carlos Gomes. Temos então a implantação também da ciclovia. Hoje o pessoal vai continuar os trabalhos, né? Hoje então a gente está liberando esse binário. Temos alguns ajustes para fazer ao longo desse dia. E a novidade então agora para o motorista acessar a Barão do Cerro Azul é que na Lapa nós criamos então entre a Barão do Cerro Azul e a 25 de agosto, nós criamos a avenida, né, um trecho da Lapa como avenida. Então o motorista vai chegar na Alexandre de Gusmão, que está sendo organizado por uma semaforização, ele vai cruzar então a Lapa e vai subir, né, o sentido contrário então da Lapa, que antes só descia para o lago, ele vai subir e acessar a Barão do Cerro Azul, então chegando então até o seu destino final, a região central. Nesse primeiro momento, agentes da Transitar estão fazendo ações educativas aqui no trecho, até que os motoristas estejam adaptados a essa alteração importante. Mas o pedido das equipes é que os motoristas tenham atenção e principalmente consciência em relação à sinalização. Nós resolvemos liberar esse binário agora nesse período mais calmo, né, do ano, começo de ano. As escolas, né, os alunos ainda estão de férias, muitos estão viajando, a cidade está mais calma. Para que então, dentro de 30 dias, né, com a volta das aulas da vida escolar, os motoristas já possam, né, estar acostumados. Então nós temos aí um período com a Transitar de 1 semana e um período aí de transição aí de 30 dias para que os motoristas então possam entender essa nova mobilidade urbana de Cascavel. Desde o ano passado, parte da Rua Alexandre de Gusmão já era mão única do viaduto até a Praça Maria Luísa. A Secretaria de Obras estava aguardando a conclusão da pavimentação asfáltica para mudar o restante da via. Com esse trabalho concluído, agora quem vem da região sul sentido ao centro pode acessar o novo viaduto seguindo pela Alexandre de Gusmão até a Rua da Lapa. Já quem vai sentido ao bairro deve seguir pela Avenida Carlos Gomes até a rotatória da Unioeste, já que não é mais possível virar à esquerda na avenida. Uma mudança que de primeiro momento impacta, mas que foi aprovada pelos motoristas. Muito bom, melhor para o trânsito de Cascavel, que está ficando difícil andar em Cascavel. Ficou bom. Bem sinalizado? Ficou tranquilo, ficou bom sim. Tomara que facilite, né? Porque o trânsito aqui é bem pesado, daí tomara que facilite, fique melhor pra gente. Acredito que vai ficar bom, né? Agora a gente mostra ao vivo a Ellen Santos, que está aí na Alexandre de Gusmão. Parece que agora com esse novo sistema aí, o binário, deu uma desafogada no trânsito, Ellen? Isso mesmo, Ivan Luiz. Nós estamos aqui nas proximidades do viaduto de transposição sobre a BR-277, que é o início da Rua Alexandre de Gusmão. Aqui, como nós mostramos na reportagem, já era um binário desde o ano passado, por conta da finalização da pavimentação asfáltica.
Então, depois de vários estudos, muito tempo, agora a via virou totalmente um binário para quem vai sentido bairro ao centro. Iva Luiz, nós escolhemos esse ponto justamente por conta dos radares que estão sendo instalados aqui, a fiscalização eletrônica. Porque quando tem mudança na via, ela se torna um binário, mão única, ali, uma via rápida, os motoristas tendem a exceder a velocidade. Segundo a própria equipe da Secretaria de Obras, ali vai ser entre 40 e 50 a velocidade, 60 no máximo ainda, mas eles já instalaram aqui nas proximidades da Delfino Dias do Prado esse redutor de velocidade. Mas o projeto é que um outro seja colocado nas proximidades do Colégio Ângulo, porque nós acompanhamos muito ali a dificuldade, especialmente em período de aulas, para que os pais, os alunos consigam fazer a travessia de forma segura. Agora se torna um pouquinho mais fácil porque é apenas uma mão, né? A via de mão única. Antes não, você tinha que cuidar dos dois lados para fazer essa travessia. Mas pelo que a gente está percebendo aqui, Iva Luiz, trânsito bastante tranquilo, as pessoas estão respeitando a sinalização. Durante a manhã, ali no primeiro momento em que houve essa mudança, alguns motoristas se confundiram e viraram na contramão. Mas isso é um período de adaptação, a expectativa da Secretaria de Obras é de que em 30 dias todos já estejam aí adaptados a essa alteração. Mas se você aí de casa tem alguma dúvida ainda em relação a essas mudanças no trânsito, saia um pouquinho antes de casa, mas acompanhe principalmente as placas de sinalização, porque ali no local realmente está muito bem sinalizado e cabe aí todo mundo a consciência de andar na velocidade permitida na via para evitar acidentes e até mesmo o excesso de velocidade. Iva Luiz? Inclusive você está em frente a uma escola aí, não está, Eli? Então é até uma justificativa que parte da Transitar, que a gente até observa, né? A impressão que a gente tem que tem muitos motoristas apressadinhos, né? Nesse local, nesse ponto onde precisa ter uma atenção redobrada e respeitar a sinalização. E aí que vai ter, então, um radar eletrônico, é? Isso mesmo, ele já está instalado aqui no local, que fica em frente a uma escola infantil aqui, a caminhar. Então, esse primeiro radar ele foi implantado aqui, segundo o secretário de Obras Públicas. A previsão é de que já comece a entrar em funcionamento nos próximos dias. Pode ser que ainda hoje à tarde, mas ele falou que tem uns dias ainda de adaptação. O próximo radar será implantado em frente ao ângulo, ali perto do ângulo, porque ali também é um período crítico, né, durante as aulas que, como eu disse, os pais enfrentam dificuldades, ali o risco é muito grande. E a via é longa, né, da Praça do Maria Luísa até a Rua da Lapa, e aí que os motoristas esquecem que tem que andar na velocidade permitida e tem que cuidar, sim, do pedestre. Ivan? Tudo pela segurança, principalmente dos pedestres, né? E por que não, dos motoristas. Obrigado, Ellen, pelas claras informações. Gente, vamos trazer agora uma nota que nós temos aqui no nosso portal de mais um acidente aéreo que aconteceu no Brasil, dessa vez hoje pela manhã, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, né? Numa região de praia. 5 pessoas estavam a bordo no momento desse acidente, 4 passageiros e o piloto. O piloto não resistiu. A gente consegue disparar o vídeo aqui para você ter uma ideia. Veja só a cena, nesse momento, atravessando a rodovia, a pista, chocou no chão, explodiu a aeronave. A tragédia só não foi maior porque o avião caiu no mar. Então, um avião de pequeno porte que saiu da pista em Ubatuba. 3 pessoas que estavam caminhando na calçada, elas foram atingidas também. Num primeiro momento, havia suspeita de que 2 poderiam ter perdido a vida, mas a confirmação que nós temos até agora é que, olha, surpreendentemente, 4 pessoas que estavam nessa aeronave, elas acabaram se salvando, foram resgatadas com vida. E a única informação que a gente tem de maneira oficial é que o piloto morreu. Mais detalhes no nosso portal tarobá.com.br. Gente, a maioria das famílias no Brasil tem hoje renda considerada de classe média ou acima do valor de R$ 3.400 por mês. Então, a melhora no emprego é um dos fatores responsáveis por isso. Tudo isso aqui já foi um sonho. A sala, os móveis, a cozinha completa. A Adriana e o Luciano se mudaram há 3 anos para a casa que construíram juntos. A gente morava num fundo de quintal e hoje a gente mora na frente. Nós temos uma casa na frente individual, tá? E essa é uma das nossas conquistas. A família ganhava menos de R$ 3.000 por mês até 2020.
Foi quando o jogo virou. Mais gente começou a investir em reformas e o negócio da marcenaria deslanchou. Tinha um meio de trabalho, eu outro. E ele foi se formar no marceneiro no Senai. E é onde ele teve um crescimento, que hoje nós temos uma marcenaria que, como eu falei, foi o que alavancou o nosso fruto. Nosso trabalho nos deu inspiração, nos deu ânimo, a vontade de crescer, a vontade de conquistar, ver a satisfação do cliente com o trabalho, cada trabalho entregue, cada desenho, cada projeto. Essa ascensão atingiu muitos brasileiros no último ano. De acordo com uma pesquisa, 50,1% das famílias tiveram renda média mensal superior a R$ 3.400, valor mínimo para ser considerado parte da classe C. A última vez em que as classes A, B e C foram maioria, superando as classes D e E, foi em 2015. Hoje, 4,3% das famílias estão no topo da pirâmide, com renda mensal superior a R$ 25 mil. 14,8% são consideradas classe B, com renda entre 8 e 25 mil. A classe C representa 31%, recebendo entre R$ 3.400 e R$ 8 mil. As classes D e E, consideradas pobres ou vulneráveis, foram 49,9%. A mudança é reflexo principalmente da queda no desemprego. O último índice, de novembro, foi de 6,4%, o menor já registrado. A maior parte da renda das classes C e B vem do trabalho. Em 2023 e 2024, o salário mínimo teve valorização acima da inflação. Para o curto prazo, os domicílios das classes D e E ainda devem apresentar um incremento de renda e migrando para a classe C, mas com um ritmo menor em comparação ao que a gente viu no último ano. Isso se deve por conta da própria desaceleração do mercado de trabalho. Janeiro está aí, né? Um mês de muitas contas, né? Acompanhado de muita coisa para os pais comprarem. O principal deles é o material escolar, não é? E não tem como escapar, por isso as lojas estão cheias e a maratona é para encontrar os melhores preços. Muita pesquisa. Caneta de gatinho, moranguinho e até de fast food. Cadernos dos mais fofos aos mais radicais. Isso sem falar das opções de mochilas, que tem para todos os gostos. A compra do material escolar vem ficando mais demorada, por conta da quantidade de itens disponíveis para a escolha. Até a compra de uma simples cola, por exemplo, não é mais tão simples por conta das opções disponíveis no mercado. E é nesse mar de opções que encontramos os pais, eternos guerreiros que também se encantam com a diversidade de produtos, mas têm a missão de ponderar tudo com base nos preços. A Jaqueline é uma dessas mães. Ela trouxe a filha, a Lana, de 11 anos, para escolher os itens da lista. Em um mundo cheio de tecnologia, onde o jogo e as coisas de tela ficam em primeiro lugar, quando a gente vem pessoalmente, escolhe um livro, escolhe um lápis, escolhe um material, ele está incentivando a criança a voltar a desenhar, a pintar, a escrever, e aí acaba, além de incentivar, isso é bem melhor, né? Porque acaba saindo um pouco da tela e tudo, e vindo aí viver um pouco do mundo, né? Criança gosta, né? Criança gosta, porque aproveita e se diverte, gasta mais um pouco, mas assim faz a felicidade deles também, né? A alegria deles é vir aí todo começo do ano tá comprando e participando ali pessoalmente da compra do material escolar. Momento de diversão, mas também de negociação. A regra é simples. É preciso ir escolhendo entre um item e outro, intercalando entre o que a Alana quer e o que a mãe acha que é melhor economizar. Sem condição, aí é tudo negociando. Você vai pegar uma coisa, mas você vai deixar de pegar outra. É assim. E ela entende, viu? Sabe como negociar com a mãe de um jeitinho que todo mundo sai ganhando. E para quem acha que a tarefa da Alana é simples, está enganado. Afinal, é tanta coisa para escolher. É legal, você escolhe as coisas, você pega. Porque aí, no colégio, você divide as coisas, brinca com esse material. Gosto mais de canetas, de muitos cadernos, de decorar eles, gosto bastante. Vai aproveitar bastante essas compras com a mãe? Vou. Eu pretendo, né? A Marina também é esperta e vem junto com o pai, Robson, escolher o que vai usar na escola nesse ano letivo. Animada, ela conta o que já escolheu e diz que a negociação com o pai é fácil. A gente decide o que é melhor, o que é ruim e a gente compra.
Porque daí, se for bom, se for ruim, bonito, feio, aí a gente vai decidindo, vai vendo o preço e assim que a gente vai escolher os cadernos. O pai confirma, Marina é o tipo de criança que entende a situação. Então, é bem mais fácil entrar em um acordo com ela. Além de pai, Robson também é professor. Então, ele compreende a importância desse momento para a filha e tenta encaixar no orçamento o que pode. Ela é de boa, ela é bem tranquilinha para negociar e sem problemas, assim, bem fácil, bem simples. Vai um certo tempo, isso não tem jeito, né? Faz parte mesmo. Mas é um momento gostoso também, né? Ah, sim, com certeza, né? A interação é legal. E ela merece ter coisa bonita e coisa nova? Com certeza merece, né? Não tem jeito, ela merece sim. A Miriam também é professora. Não tem filho, mas faz questão de ajudar o irmão a escolher o material do sobrinho. Ela também adora participar desse momento e se perde em meio a tanta novidade do setor de papelaria. Antigamente era tudo básico, né? Não tinha assim muita coisa diferente, né? Hoje tem opção de tudo quanto é preço, né? A gente consegue comprar uma coisa divertida sem gastar muito dinheiro. Então hoje está tudo mais fácil. No final do ano, começo de ano, as lojas costumam parcelar bastante a compra também, que facilita muito, né? E é uma época que eu gosto bastante de comprar, ajudar a escolher o material escolar, é muito gostoso. Esse ano eu comprei a mochila que ele queria do personagem e eu vim com meu irmão ajudar a escolher o material, comprar algumas coisas, ver algumas marcas e comprar umas coisas diferentes para ele, né? Umas borrachas, uns apontadores mais divertidos. Para suprir essa demanda, o setor vem se desenvolvendo bastante, oferecendo aos clientes diversidade de produtos, o que, além de fazer a alegria dos alunos, também ajuda os pais a terem mais opções de preços. Hoje a gente tem, né, uma variedade gigante de material, né? Os pais têm a opção de escolha, né, bem compatível, né? Então dá para escolher um material de qualidade com preço bem acessível, né? E a gente vai adaptando dentro do que o pai exige. Na rede privada, as aulas começam já agora no finalzinho de janeiro. Na rede pública, começam no dia 5 de fevereiro. Por isso que esse movimento, visto nas papelarias desde novembro, promete se intensificar nas próximas semanas. Então, a nossa procura, ela está desde novembro, né? Alguns pais têm o hábito de fazer a rematrícula e já procurar pelo material, né? Então a gente vem com um movimento gradativo desde novembro, né? Agora no início de dezembro a gente também teve um movimento bem expressivo. Final do ano, devido ao Natal, bastante procura e agora, né, um movimento bem maior. Então, se você é pai ou mãe e ainda não comprou o material escolar do filho, venha com tempo, viu? Preparado para olhar tudo. E se puder trazer a criançada, é ainda melhor. Muito ansiosa, principalmente para ver minha amiga na escola. Aí com tudo que você compra aí, você fica mais animada para estudar? Fico. Eu gosto de ir para a escola. Na maioria dos casos, levar os filhos e as crianças junto, a despesa é maior, né? E agora uma notícia boa. O Paraná lidera as doações de transplantes de órgãos e com o primeiro transplante de rim, a cidade avança na saúde pública. Atualmente, Vanilton é um divulgador da causa. Em 2010, ele passou por um transplante de rim e de lá para cá dedica parte do tempo em campanhas que lembram a importância de ser um doador de órgãos. A doação do órgão, o transplante, me possibilitou prosseguir com a minha vida. Algo que estava, digamos, pausado através da hemodiálise. Depois da hemodiálise eu tive a oportunidade de continuar a contar a minha história e reescrever uma nova história. Para ele, o lema das campanhas é: a vida tem que continuar. E o atleta pretende levar a informação e disseminar o assunto por diversos cantos do mundo. E eu considero muito importante, eu como transplantado, mostrar para as pessoas a importância desse gesto da doação. Porque a gente sabe que é um momento muito triste, muito difícil para quem está perdendo um ente querido. E essas pessoas precisam ter a consciência que do outro lado da página tem uma pessoa que está esperando uma doação, que está esperando um transplante para continuar a sua vida. Porque muitas pessoas acabam ficando pelo caminho e não têm essa oportunidade de transplante. Então por isso da importância de se falar sobre doação de órgãos.
E é o que eu busco fazer através das corridas, através das ações, falar da importância de ser um doador. Em 2024, o Paraná reafirmou a sua liderança na doação e transplante de órgãos. O resultado foi divulgado pela Associação Brasileira de Transplantes e mostra também que o estado teve a menor taxa de recusa familiar, de apenas 27%. O Hospital Universitário tem grande participação nestes números. A instituição faz as notificações de potenciais doadores quando há ocorrência de morte encefálica de pacientes. A gente está bem feliz, né, com os resultados que a gente teve agora com a retrospectiva 2024, que o estado do Paraná, no ranking nacional, ele está em primeiro lugar, com a maior taxa de doadores por milhões de habitantes. E dentro da taxa média do estado, o HU vem com maior taxa ainda que a média do estado, que é 72% de conversões e doações. O HU tem 83%. Então, o que é isso? O que o HU tem? Qual que é o mérito do trabalho do HU? O HU hoje, ele trabalha desde a identificação do potencial doador até a entrevista familiar e captação dos órgãos. Atualmente, nós não temos equipe de captação no HU. Nós estamos então com um projeto para iniciar, a partir desse ano, uma equipe médica que faça a captação dos órgãos aqui no hospital. Hoje, a equipe vem de fora. Quando a gente tem um desfecho da morte, aquela vida terminou. Mas eu posso, a partir desse fim, propiciar um novo recomeço para até 8 pessoas. Então, hoje, uma pessoa em morte cerebral, ela pode estar salvando até 8 vidas. Entre janeiro a outubro do ano passado, foram realizados 694 transplantes de órgãos sólidos no Paraná. Desses, 415 foram transplantes renais, estatística que atesta a importância de um centro especializado neste procedimento em Cascavel, avanço que já se tornou uma realidade na região. O Hospital OPECAM foi habilitado em 2024 a realizar esse tipo de transplante e a primeira cirurgia deu início aos atendimentos. Nós monitoramos os potenciais doadores de todas as UTIs da macro-região. Então, existe uma logística de monitoramento diário. Então, se um hospital de Pato Branco tem um paciente com possíveis critérios de morte encefálica, nós já começamos a acompanhar o caso, né? E aí a gente já começa a fazer exames para ver se é possível. Então, quando se constata a morte encefálica, aí sim se inicia o protocolo de abordagem familiar, né? E uma vez ela autorizando, o protocolo de coleta desse órgão, e aí nesse meio tempo toda essa logística de distribuição ela vai sendo gerenciada. Outro avanço para a região foi o credenciamento do Hospital Universitário para realizar transplantes de córneas. Quanto mais centros de transplante houver, menos a população sofre, porque ela tem mais possibilidade da fila andar mais rapidamente. Então, a partir dessa necessidade, o HU começou a entrar então, nesse credenciamento. Mesmo com toda essa estrutura oferecida, mais de 3.000 pessoas ainda aguardam na fila de espera por um transplante no Paraná. Elíria já viveu os dois lados. A família dela autorizou que um ente tivesse os órgãos captados para doação após o falecimento e, anos depois, outra pessoa da mesma família precisou receber um órgão. Alguns anos atrás, meu cunhado foi a óbito. A minha irmã autorizou a doação, ele acabou doando vários órgãos, né, beneficiando várias pessoas. E um tempo depois, a família se deparou com a necessidade de um fígado. Eu falo a família porque a espera não é somente do paciente, né? A espera é da família, né? Anteriormente, quando alguém me perguntava se eu era doadora, eu associava com morte. Eu falava não. Eu acho que hoje eu me faria uma pergunta diferente. Você quer permanecer viva de alguma forma, mesmo quando não há possibilidade mais de você estar aqui? Daí eu diria sim. E nesse caso seria com a doação de órgãos, né? É vida que segue, né? Então você tem que imaginar, eu não, hoje eu não, né? Essa é a sua condição. Mas e lá na frente, se você precisar e tiver a mesma resposta? Pense nisso. No próximo bloco, o assunto é agricultura. A colheita da soja já começou. Fique aí que a gente volta.
Quinta e sexta são os dias de carne do Super Mufato. É pra brindar. E todo brinde merece as 7 lindas peças exclusivas do Super Mufato. Tenha o melhor pra celebrar todos os momentos com selinhos de descontos incríveis. Paleta com osso, R$ 26,97 o quilo. Carne moída, 500 gramas, R$ 19,97. Macarrão Paraty, 400 gramas, R$ 2,89. Batata Lar, 1,5 kg, R$ 14,90. Pneu Westlake, aro 13, R$ 289. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Você está assistindo ao Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento Copabel, amantes da cozinha sem tempo a perder. E Cicobi, mais que uma escolha financeira. Transmita todo o seu amor e aconchego com a linha Mille Love Care Premium. Toalhas umedecidas, hastes flexíveis com pontas de algodão, trocador descartável e fraldas Mille. A proteção e o conforto que seu bebê merece. Quer abastecer com economia, qualidade e confiança? Vem pro Alto Posto Mufato. Aqui você tem garantia de procedência. Você tem muito mais economia por quilômetro rodado. Tudo com atendimento de qualidade para você. E ainda mais praticidade e agilidade para o seu dia a dia. Precisou abastecer? Pensou em Alto Posto Mufato. O programa Tempo Quente é de segunda a sexta, das 13 horas às 14. As informações da área de segurança pública, o que acontece no setor policial e uma meia dúzia de abraços. E aquela pitadinha de humor que não pode faltar, né, Batatinho? É isso aí, programa Tempo Quente, de segunda a sexta, aqui na TV Tarobá. Meio-dia 34, estamos de volta. Olha, foi dada a largada para a grande colheita da soja da safra 2024-2025. Nesse início de trabalho, as expectativas são muito boas, hein? Porém, para as lavouras mais tardias, elas podem sofrer com a falta de chuva. As colheitadeiras já estão no campo. Cerca de 12% das lavouras de soja paranaenses já estão assim, sequinhas, prontas para serem colhidas de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná. Essa primeira leva tem boa expectativa de produtividade. De acordo com um relatório semanal do DERAL, 90% das lavouras apresentam boas condições. 9% estão em condições médias e 1% em condições ruins. Do total cultivado, 6% encontram-se em fase de desenvolvimento vegetativo, 18% em floração e 64% em frutificação. As condições climáticas têm preocupado os produtores, já que parte das lavouras em fase de enchimento de grãos está sofrendo com as altas temperaturas e a falta de chuvas. Aqueles que estão colhendo agora provavelmente não terão nenhum impacto negativo a respeito da falta de chuvas que hoje nós estamos presenciando. Já faz alguns dias que não está chovendo, as temperaturas estão muito altas, então isso daí causa impacto na planta e dentro dos próximos 30 dias, se não chover, essas plantas que serão colhidas daqui 15, 20, 30 dias, essas sofrerão com essa falta de chuva. Poderão ter uma quebra na sua produção e a gente espera que realmente estava correndo tudo bem até agora, né? Esperamos que realmente essas chuvas venham, apesar da expectativa não ser muito boa, mas esperamos que ela venha para que se recupere essas plantas e consigam ter um pouco mais de produtividade. As chuvas foram expressivas até o dia 25 de dezembro, mas depois disso se seguiu um tempo relativamente seco na maior parte do estado. A expectativa é de que a primeira safra de soja alcance 22,2 milhões de toneladas. Vamos lá para a previsão do tempo. Como previsto, durante a tarde de ontem nós tivemos chuva em algumas regiões do estado. Pancadas até rápidas, né? E que intensificaram o calor, já que na manhã de hoje o sol reinou novamente, sem nuvens, né? Como a gente pode ver nas imagens aí, sol forte, temperatura na casa dos 23 graus já no começo da manhã. Com as chuvas de ontem, nós tivemos também registro de granizo em algumas regiões do Paraná. Situação comum nessa época do ano. O meteorologista do CIMEPAR explica o porquê dessa condição climática.
A maior parte da umidade na atmosfera está concentrada aí nos primeiros 12 km de altura. Então é onde ocorrem a maior parte aí dos fenômenos meteorológicos. Nessa primeira camada, a temperatura ela diminui com a altura, ou seja, à medida que eu me elevo na atmosfera, a temperatura tende a diminuir. No topo da atmosfera, da troposfera, que é essa primeira camada, a temperatura pode chegar a menos 50, menos 60 graus Celsius. Então é extremamente frio no topo da troposfera. Bom, aí sim, o granizo ele é formado em um tipo de nuvem muito específica, que nós na meteorologia chamamos de nuvem de desenvolvimento vertical, que é uma nuvem que entre a base dela até o topo, ela pode alcançar 10, 12 km de altura. Então é uma nuvem muito espessa. Dentro dessa nuvem ocorrem correntes ascendentes e descendentes de ar. A corrente ascendente ela leva a água, as gotas de chuva para cima. Ocorrendo essa situação, vai ocorrer o resfriamento dessa gota, a condensação e, posteriormente, encontrando temperaturas extremamente negativas, a formação do granizo. Gente, a quinta-feira segue com maior presença de nebulosidade ao longo do dia, né? Com chuvas isoladas, ocasionais, a qualquer momento, a partir agora dessas primeiras horas da tarde, né? Vamos ver como é que o tempo se comporta no mapa do estado do Paraná. Então poderemos ter chuvas isoladas em Curitiba, no litoral, Ponta Grossa e também em Cascavel. Tempo nublado em Guarapuava. Já na região de Moarama, Camporão, Maringá e Paranavaí, o sol com força máxima. Máxima para hoje, prevista para Maringá, cidade de Canção, máxima de 35 graus. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, máxima de 32 graus. Em Cascavel, máxima de 28. Poderemos ter, só reforçando, pancadas de chuva. E em Ponta Grossa, máxima de 24. No litoral, máxima de 25. Também poderemos ter, só para variar, pancadas de chuva. Para o restante da semana, aqui em Cascavel, temos mais sol. Veja aí qual é a condição do tempo para hoje. Então, máxima de 28 em Cascavel. Por enquanto, sol sem nuvens. Essa mesma condição prevista para amanhã. Já sexta-feira vai ser quente, hein? Dá uma olhada na máxima prevista aí. 33 graus, fora a sensação térmica. O calor e o sol predominando no sábado com máxima de 28 graus. Domingo poderemos ter pancadas de chuva com máxima de 26 graus. Aí segunda-feira as nuvens desaparecem, sol brilha forte, também com máxima de 26 graus. Nós separamos a condição para outras 4 cidades do estado do Paraná: Toledo, Ubiratã, Lindoeste e Cantagalo. Mesma condição do tempo para todos, né? Sol predominando com a máxima de 30 graus em Toledo, Ubiratã e Lindoeste. Gente, nessa época de férias e calor, o uso de ar-condicionado, ventiladores e o consumo em geral de energia elétrica em casa vai lá nas alturas, né? Mas é possível administrar melhor o consumo sem abrir mão do conforto. Quase tudo que a gente utiliza em casa hoje em dia é ligado na energia elétrica. Da água quente para fazer o café ao banho nosso de cada dia. Dos momentos de lazer em frente à TV, à necessidade de se refrescar do calor. Diante dessa necessidade de consumo, é preciso ficar atento, né? Para que ele não seja em excesso, principalmente nessa época de férias e calor. A gente é que precisa ficar ligado em casa e ter o controle da situação. Tiago Pérez de Oliveira é coordenador de eficiência energética da Energisa, concessionária de energia elétrica em Guarapuava e também em outros estados. Ele dá dicas de como consumir menos sem deixar o conforto de lado. Geladeira, talvez o principal vilão, porque o abre e fecha fica maior. Então, nessa época do ano, evitar uma abertura excessiva de geladeira, deixar a água, os alimentos que as crianças mais consomem na altura deles e na frente da geladeira. E verificar também a vedação da borracha da geladeira e se o termostato está de acordo com a temperatura que a gente está agora no verão. Em relação às crianças, dá preferência para atividades externas, né? Porque aí elas não ficam tanto no celular ou no videogame, TV ligada, e aí fica carregando mais os equipamentos. Dá preferência para os banhos serem um pouco mais cedo, que aí a temperatura está um pouco mais alta, aí você consegue utilizar o chuveiro na posição desligada.
se não, pelo menos na posição verão, que tem um consumo menor de energia. E lembrar de quando estiver utilizando o celular, não utilizar na tomada, ele carregando, porque além de ter um consumo maior de energia, ainda tem um risco de superaquecimento e aí correr um acidente. Entre tantas luzes de liga e desliga, liga-se também a luz de alerta para o consumo. O ar-condicionado, primeiro, é manter a limpeza dos filtros, né, pelo menos a cada 15 dias, realizar a limpeza ali dos filtros e a cada 1 ano chamar um profissional para fazer uma limpeza completa. E durante a utilização, manter 23 graus é uma temperatura de conforto, lembrando que tem estudos que falam que a cada grau que você abaixar tem um consumo a mais de 7% do ar. E sempre lembrar de manter portas e janelas bem fechadas. Se tiver o vidro, colocar a cortina para evitar uma exposição maior ao sol e um aquecimento maior do ambiente. E utilizar realmente quando for ficar mais tempo no ambiente. Se não, dá preferência para o ventilador e manter a janela aberta para a circulação do ar. Dicas valiosas e econômicas, né? Já depois do intervalo, o assunto show rural desse ano, a montagem dos estandes a todo vapor. De segunda a sexta-feira, eu, Patrícia Sonsim, te espero com o nosso Vitrine Revista. Sempre ao vivo às 2h da tarde. Aqui você tem informação, entretenimento, receitas deliciosas, dicas para ajudar no seu dia a dia. Por isso, fica comigo, que eu te espero na tela da nossa Tarobá. O jornalista é, antes de tudo, um funcionário da notícia. O jornalista tem compromisso com a informação correta, apurada, checada. Qualquer tipo de fake news afeta a vida das pessoas. Pode levar a pessoa a tomar uma decisão errada em relação à saúde dela, em relação à vida financeira da família. Fake news destrói reputações, fake news pode matar. Por isso, cada um de nós tem que se conscientizar para não viralizar informações falsas. Tem que confiar em quem faz jornalismo profissional, de verdade. A Band tem um compromisso com a notícia e um histórico de equilíbrio, bom senso, responsabilidade nas coberturas. Você está recebendo informação com qualidade. Essa é a nossa missão. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelo fato, respeito por você. Há 86 anos. Raça, ginga, emoção. O Rio de Janeiro está desfilando entre os maiores do futebol brasileiro. E os campeões se preparam para tocar o terror nos rivais. Sábado, 13h45 da tarde, o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão tá na área. Botafogo e Maricá. E no domingo é a vez do Mengão, em busca do biestadual. Flamengo e Boa Vista. Campeonato Carioca na Band. Meio-dia 45, estamos de volta. Olha, os vereadores de Foz do Iguaçu na Fronteira votaram e aprovaram por maioria um projeto que trata da reorganização do Legislativo, da Casa de Leis, com a criação de novos cargos. No total, são 4 cargos criados com salários que variam de 10 a 12 mil reais. Em 4 anos, o tempo do mandato, o custo ultrapassa 2 milhões de reais. São 2 chefias de gabinete e 2 diretorias. Das chefias de gabinete, o Legislativo informou que se tratam de cargos excepcionais, já que há 2 assessoras da gestão anterior, gestantes, que se ausentam das funções por conta de licença maternidade. Além disso, os outros cargos comissionados criados compreendem uma diretoria de segurança e a outra de cerimonial. A justificativa para esta última é de que o setor de comunicação já existente não dá conta da demanda. Dos 15 vereadores de Foz do Iguaçu, 2 votaram contra o projeto, que foi aprovado por maioria. As vereadoras que se opuseram foram Yasmin Rachen e Valentina Rocha, que acreditam que haveriam outras formas de resolver as situações ao invés
de criar novos cargos. A vereadora Yasmin usou a tribuna para justificar seu voto contrário e enviou um vídeo à nossa equipe de jornalismo. Ontem foi votado aqui na Câmara de Foz um projeto que aumenta e cria cargos comissionados. Um desses cargos é a diretoria de cerimonial, porque existe de fato uma demanda muito grande de prêmios, títulos e sessões solenes aqui na Câmara e os servidores estão sobrecarregados. Mas na minha argumentação contra a criação desses cargos, eu falei sobre a crescente demanda da Câmara dessas entregas de títulos e de prêmios e que, na verdade, ao invés de a gente pensar em criar cargo, a gente deveria estar pensando em diminuir títulos e prêmios e por isso que hoje eu apresentei um projeto que visa a redução inicialmente dos títulos de cidadão, benemérito e honorário aqui da Câmara, que atualmente é de 2 por ano por vereador. Isso totaliza 30 títulos por ano que a Casa pode entregar. Então a gente está propondo reduzir para 2 por vereador por legislatura, que significa os 4 anos de mandato. Para além desse projeto, eu também estou trabalhando numa solução para a entrega de tantos prêmios individualizados, o que não é a função principal da Câmara, além de gerar muito gasto e sobrecarregar o corpo de servidores da Casa. Mudanças nas funções do ouvidor parlamentar e o desmembramento da diretoria de tecnologia também fazem parte da reestruturação do Legislativo Municipal de Foz do Iguaçu. Gente, no mês que vem tem mais uma edição do Show Rural, um dos maiores eventos do agronegócio do mundo, né? Que traz a Cascavel milhares e milhares de empresas, visitantes, enfim. Né? E no Parque de Exposições, o trabalho de montagem está a todo vapor. É um tal de corta aqui, sobe ali, madeira e ferro espalhados por todo canto. Esse é o Parque Tecnológico sendo preparado para a edição 2025 de um dos maiores eventos do agronegócio mundial, o Show Rural. Nessa semana foi dada a largada. As 70 montadoras responsáveis pelas instalações dos estandes foram liberadas a começarem os trabalhos. Aos poucos, os 720 mil metros quadrados do parque, que são tomados pelo verde o ano todo, vão ganhando outras cores. E o quero que vive tranquilamente por aqui, nesse período precisa ceder um pouquinho seu espaço. É que a montagem precisa ser ágil. Os espaços devem ficar prontos dentro de um mês. Trabalho que envolve não só a montagem, mas também a decoração e preparação das estruturas como um todo. Esse é um momento muito importante na organização e também para todas as empresas montadoras dos estandes aqui no evento. Por quê? São mais de 70 empresas credenciadas que vão montar esses estandes. O número de empresas são 600 empresas, então teremos 600 estandes e estão credenciados mais de 70 montadoras para fazer essa montagem. E agora está tudo liberado, o trabalho agora é intenso, porque você tem prazo de montagem, você tem estruturas grandes aqui, são grandes investimentos também. É por isso que o Show Rural é o que é, uma potência que alavanca vários setores. Muitos trabalhadores são daqui, ou seja, é uma oportunidade para quem busca uma renda extra. Outros são de fora e movimentam ainda mais restaurantes e hotéis, por exemplo. Um movimento econômico importante para Cascavel e a região como um todo, proporcionado pelo maior evento do agronegócio da América Latina. Quando a gente fala de show rural, vai ser de 10 a 14 de fevereiro. A gente imagina inicialmente que o movimento será de 10 a 14, mas ele começa 30 até 45 dias antes do evento na montagem. O dia que termina o evento, dia 14 de fevereiro de 2025, aí você fica mais 30 dias num trabalho intenso de desmontagem. Então ele movimenta praticamente aí 90 dias, um movimento intenso de recursos, inclusive de oportunidade também para o comércio local, que vende muitos produtos, muitos insumos para montagem aqui. A mão de obra que você contrata bastante mão de obra da região, a questão dos hotéis e restaurantes que já tem uma lotação muito grande, porque essas pessoas de fora já param nesses hotéis, já ficam nos restaurantes. Então a movimentação financeira regional na economia da região não é nos 5 dias do evento, é 45 dias a 60 dias antes do evento e depois 45 dias após o evento.
Dentro de poucas semanas, todo esse espaço aberto estará lotado de estandes. 600 empresas estarão instaladas aqui no Parque Tecnológico para essa edição do Show Rural. Trabalho que atualmente já conta com 300 trabalhadores. E nas próximas semanas, mais de 1.000 terão muito trabalho por aqui. Então já pode ir se preparando. De 10 a 14 de fevereiro tem Show Rural em Cascavel, com estacionamento gratuito, ruas cobertas e centenas de empresas preparadas para fechar negócio. O evento ele vai superar, tenho certeza, as nossas expectativas, porque existe um clima muito positivo do agronegócio, porque nós temos que trabalhar com inovações e tecnologias, porque se nós não podemos dominar o preço das nossas mercadorias, do soja, do milho, do trigo, por a questão de mercado, não podemos dominar o preço do frango, do suíno e da carne de boi, porque é a questão de mercado. O que cabe a nós, produtores rurais, e para todo a cadeia do agronegócio, é você ter uma inovação para cada dia você se tornar mais competitivo, trazendo inovação para a propriedade e também trazendo novas tecnologias. Então, eu acho que esse movimento é o movimento Show Rural. Quem é o ex-prefeito de Foz do Iguaçu? Chico Brasileiro, né? Ele e a esposa foram condenados pela justiça. Juliana Cuiava chegando ao vivo para explicar para a gente melhor essa história. O que aconteceu, hein, Julie? Boa tarde. Oi, Ivan, uma excelente tarde para você, uma boa tarde a todos. Olha, esse processo, ele é um processo que já tramita desde a legislatura de Francisco Brasileiro, que entregou o cargo como prefeito de Foz do Iguaçu, agora recentemente para o general Silvio Luna. Bom, vamos tratar então aqui exclusivamente de Francisco Brasileiro, que é, Chico Brasileiro, conhecido dessa forma, que tem, então, agora uma condenação em primeira instância junto com a mulher dele, a Rosa Jerônimo, que, inclusive, teve cargos de secretaria na gestão anterior da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Pois bem, Chico Brasileiro, que, segundo informações, está em viagem, eu conversei com ele por meio do WhatsApp. Daqui a pouco eu vou trazer a resposta dele sobre toda essa situação, mas primeiro eu vou explicar o que está acontecendo. Existe um processo movido ainda durante a legislatura em que Chico Brasileiro é acusado, virou réu junto com a esposa por ter usado supostamente, equipamentos públicos e funcionários públicos para fazer então a reforma do telhado da casa dele. Pois bem, esse processo tramitou em primeira instância e ontem nós tivemos uma decisão do juiz de primeiro grau, tem o nome dele aqui, é o juiz Rodrigo Luiz Giacomin, que deu então essa sentença condenatória tanto para Chico Brasileiro quanto para Rosa Jerônimo. Nessa sentença, que acredita que Chico e Rosa são culpados, sentença essa de primeira instância, eu reafirmo aqui, há uma previsão de multa civil e de ressarcimento ao erário, além da proibição de contratação com o poder público e suspensão dos direitos políticos por 4 anos. Chico Brasileiro é político, tem novas pretensões políticas e isso pode afetar, então, essas pretensões. Mas nós conversamos com o ex-prefeito, que por WhatsApp enviou uma nota à imprensa que a gente coloca na tela a partir de agora. Por meio de nota, Francisco Brasileiro afirma o seguinte: primeiramente, ele diz que respeita a decisão, mas que essa decisão, desconsiderou provas importantes apresentadas no processo. Isso segundo a nota enviada por Chico Brasileiro. Segundo ele ainda, o servidor, que teria realizado esses trabalhos na casa dele, estava de férias à época dos fatos e, portanto, tinha liberdade para prestação de serviços, como bem quisesse, Também considera a nota que o vídeo que aparece o carro da prefeitura ali foi feito por um outro servidor que usou de má fé para afetar, para prejudicar a esposa do prefeito Chico Brasileiro, a Rosa Jerônimo, e que eles, ambos estavam em viagem à época dos fatos. A nota diz ainda que entende injusta essa decisão judicial de condenação e que buscará, então, reparar a medida no Tribunal de Justiça, ou seja,
em segunda instância. Chico Brasileiro diz ainda que reafirma o compromisso com a verdade e respeita o devido processo legal. Portanto, Ivan, essa é uma decisão que foi proferida ontem, que a gente traz aqui a público, porque é de extrema importância que a população saiba tudo o que está acontecendo, né? Mas ainda há muito pano para manga dentro desse processo. Até uma possível condenação em segunda instância, até de fato a perda de direitos políticos, tanto de Chico Brasileiro quanto de Rosa Jerônimo, ainda há vários recursos a serem apresentados dentro do processo para que efetivamente isso se cumpra. Ou seja, há uma sentença, há uma decisão judicial, só que é em primeira instância, então cabe recurso, e é isso que os advogados do ex-prefeito Chico Brasileiro devem fazer a partir de agora. Lembrando, né, que a população de Foz do Iguaçu espera por uma resposta em relação a isso. Francisco Brasileiro passou o cargo no dia 1º de janeiro e a gente espera, então, que ele responda à sociedade conforme for as decisões que virão pela frente. Volto contigo aí no estúdio, Ivan Luiz. É ônus da política, né? Mas cabe recurso, como você bem frisou. Gente, final da edição de hoje, estamos indo embora. Ismael Elias chegando com tempo quente. Muitas broncas do setor policial. Nosso reencontro é amanhã. Aproveite bem seu dia. Jornal Tarobá, primeira edição. Oferecimento: Frangolar, sabor, saúde e qualidade. Frangolar, combina com tudo.